Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com os comentaristas Vinícius Poit e José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje para debate, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve que entregar as armas que mantinha dentro de casa, cerca de 10 armas, depois de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na mesma decisão, o ministro manteve a prisão domiciliar humanitária. E no documento, Moraes diz que a manutenção do regime mostra-se adequada, razoável e proporcional, mas ressalta que o descumprimento de regras ou de qualquer uma das medidas cautelares pode implicar no retorno imediato ao regime fechado, seria um retorno à papudinha. Vamos então ao debate. Muito boa noite, bem-vindos. Poit, manter Bolsonaro em casa, prisão domiciliar, pode influenciar o cenário eleitoral ou não? Boa noite, Ju. Boa noite, doutor Zé Eduardo Cardoso. Todos estão acompanhando o grande debate. Ju, na minha opinião, pode sim. Existe aquela velha máxima, né, que os opostos, né, ou as críticas que fizeram, tanto na eleição que o Bolsonaro foi vitorioso, depois da eleição que Lula foi vitorioso, que interessa para os extremos que essa polarização continue, né? Alguns não concordam com isso, mas a gente vê isso sendo alimentado, né? E de uma certa forma, alimentado pelo próprio Bolsonaro na época. Parece que era interessante enfrentar o Lula, né? Alguns críticos do Bolsonaro ou pessoas que criticam essa polarização falam assim, poxa, quem soltou, né? Óbvio que não, quem soltou o Lula, quem inocentou o Lula, quem fez tudo isso foi o próprio Bolsonaro, influência do STF, dos ministros que o Bolsonaro indicou. Então tem teorias, vamos dizer assim, da conspiração sobre isso, porque na visão deles, eles se alimentam. Então, o Bolsonaro sair da disputa, Bolsonaro não está na mídia, Bolsonaro não ser mais um medo a colocar, né, naqueles que apoiam Lula, enfraquece a narrativa, porque qual que vai ser a narrativa do presidente? No momento que o presidente tem dificuldade de enfrentar a dura realidade da economia brasileira, juros altos, dificuldade, inclusive, né, do Banco Central continuar esse corte, né, fez o corte de 25 pontos na última reunião, muito criticado por alguns economistas, que falavam, gente, não tinha argumentação técnica para isso, tinha que ter mantido os juros, a inflação vai vir pesada. Tem dificuldade, portanto, juros altos, inflação pesada, poder de compra sendo corroído. Sabe aquele negócio? Né? Na falta de vender que a economia está boa, vender que controlou a inflação, tem que arrumar algum inimigo para combater, porque senão perde um pouco da narrativa, precisamos derrotar o Bolsonaro. Narrativa essa que também é utilizada pelo Flávio, utilizada pelo Bolsonaro do outro lado. Portanto, Ju, a minha crítica aqui, obviamente respondendo objetivamente em relação ao Bolsonaro em casa, ao Bolsonaro sendo tema por tudo. Pegaram as armas dele que estavam não sei onde para prender, aí dá a manchete toda hora. Isso vai alimentando a polarização e dando argumento para o Lula falar temos que derrotar eles. Mas isso vale para os dois lados. Eu falo com muita tranquilidade. Para o Bolsonaro também era interessante ter o Lula como opositor lá atrás, né? E algumas pessoas alimentam isso agora. É uma pena, Ju. É uma pena. Né? A hora que você vê, eu conversando com colegas que vão se candidatar esse ano, a deputado estadual, deputado federal, e eu, no fundo, quero influenciar eles. Gente, vamos discutir propostas. Deputado estadual, vamos fortalecer a Constituição do Estado, que fica espremida entre os vereadores, que têm muito poder e muita lei, e o federal, que está muito concentrado. Né? O deputado estadual, às vezes, fica faltando, né, algumas atribuições. Mas aí o cara fala, Poit, mas se eu discutir projetos, se eu discutir, concentrar aqui, eu fortalecer a Lesp, não dá voto. Eu tenho que polarizar, eu tenho que falar de tema federal, eu tenho que falar de Lula e Bolsonaro. Olha a que ponto chegamos. O deputado federal tem tanta coisa legal para falar, de reforma do voto, do política, voto distrital, ou reforma do Pacto Federativo, mas não, é Lula contra Bolsonaro. Portanto, Ju, acho que isso influencia diretamente e interessa aos dois polos extremos.
Cardoso, boa noite, bem-vindo. Manter Bolsonaro em casa influencia ou não o cenário das eleições? Olá, Juliana. Olá, Poit. Eu tenho uma leitura um pouco diferente da do Poit. Eu acho que não influencia em absolutamente nada. Bolsonaro já é carta fora do baralho, baralho eleitoral, diretamente falando, desde que teve seus direitos políticos suspensos por uma decisão do TSE. Posteriormente, ele foi condenado criminalmente e foi colocado atrás das grades, chamemos assim, numa situação até confortável, quando então ele desatende as determinações da justiça e tenta cortar lá a tornozeleira eletrônica dele, um gesto translocado, insano e injustificável. Ele volta então para a situação de presidiário comum, atrás das grades no sentido estrito, e até que, então, por força da doença, se tem aí um apelo para que ele volte e o ministro Alexandre de Moraes concedeu que ele voltasse para a pensão, para a prisão domiciliar. O resultado disto é que, todavia, ele tinha algumas armas, né? Você vê que tem 10 armas em casa, mesmo em prisão domiciliar. Ele entregou as armas e, do ponto de vista humanitário, o ministro Alexandre de Moraes decidiu mantê-lo na prisão domiciliar, no que fez muito bem. Eu acho que é correto que uma pessoa que esteja doente, que esteja nesta situação em que está Jair Bolsonaro, tenha a prisão domiciliar. Eu só lamento que isso não seja estendido a todos os demais presos na mesma condição do Brasil. Né? Porque tem pessoas aí, a gente ouve direto, dizendo não, que tem que pegar, colocar todo mundo atrás das grades, está doente, tem que sofrer, coisa que o Bolsonaro sempre dizia no passado, e que quando chega o Jair Bolsonaro, não, agora não, vamos dar uma prisão domiciliar para ele, etc. Eu acredito que isso é uma situação humana, atinge todos os humanos. Bolsonaro não é mais humano do que os outros humanos. Então, eu defendo esta medida para ele, mas também defendo para todos os demais presos que estão no Brasil sofrendo a mesma situação dele e que não têm tido esta decisão correta por parte da Justiça e que teve, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Bolsonaro, ele em si é carta fora do baralho. O seu filho, Flávio Bolsonaro, este sim, ele está jogando com o seu nome, trabalhando na linha da polarização que bem descreveu o Poit através da herança do seu pai, a herança política, que ele vem, em princípio, administrando muito mal por uma série de situações que nós temos visto, desde Daniel Porcaro, há um alinhamento automático com Donald Trump, aí ele volta atrás, ele pede sanção, depois despede, Eduardo Bolsonaro se atrapalha, aí vem a Michelle, uma confusão demoníaca que vem atingindo o entorno do candidato Flávio Bolsonaro. Portanto, eu acho que dessa situação aqui não se extrai muita coisa. Talvez a única coisa que se pudesse extrair é que Alexandre de Moraes revogasse por força das armas a prisão de Jair Bolsonaro, haveria um apelo vitimizador em relação a Jair Bolsonaro, incentivaria o discurso da perseguição, da desumanidade, do tratamento injusto que seria só para ele, porque, repito, o clã Bolsonaro sempre defendeu situação completamente diferente para os demais presos. Mas seja como for, além de tirar esse discurso vitimista, de vitimização, que poderia ser utilizado por Flávio Bolsonaro e pelos seus defensores, não há mais nenhuma situação a interferir. Aliás, nós temos visto que parece que Jair está cada vez mais carta fora do baralho inclusive da sua casa. Porque Flávio Bolsonaro se desentende com a sua esposa se desentende com o filho, os filhos batem na sua esposa, a sua esposa reage publicamente, deixa a presidência do PL Mulher, é atacada pelos defensores de Jair, e Jair não toma nenhuma iniciativa dentro de quatro paredes, pelo menos é o que se saiba. Né? Há muitas especulações por aí, mas não se pode dar credibilidade às especulações. Seja como for, eu acho que Jair hoje é carta fora do baralho. Quem está com o baralho nesse momento é Flávio Bolsonaro. E tudo indica que está jogando muito mal este carteado neste momento, porque a conjuntura está bem adversa em relação a ele. Poit, trazendo outro ponto, a gente teve também uma decisão de Moraes de determinar a entrega de armas. No fim das contas, a gente soube que eram mais armas do que aquela pistola, né, que estava sendo investigada, 10 armas ao todo. O ministro acerta ou erra ao determinar a entrega dessas armas? Ju, se tem lei para isso, se tem alguma regulamentação para isso, eu não vejo problema nenhum nisso e também não vejo que isso influencia muita coisa no debate.
Se tem que entregar e ser cumprida a lei, seja com Bolsonaro ou com qualquer outro. Agora, eu só reforço, né, essa questão da polarização que interessa para os dois, do nós contra eles, de sempre criar um inimigo a ser combatido. E faltam as propostas. E, novamente, o Lula, na dificuldade de fazer propaganda ou dizer do quanto a economia do Brasil melhorou, né, continua colocando o nós contra eles, continua colocando o inimigo. Né? Falando em Alexandre de Moraes, beirou absurdo essa semana, né, do Lula fazer algo que o mesmo Alexandre de Moraes fez em público, né, e vou mostrar esse dedo indicador aqui, mas vocês sabem de que dedo eu estou falando. Mostrar o dedo para todo mundo ali, para um inimigo em comum. Gesto obsceno, não dá. Coisa que o Alexandre de Moraes fez lá no jogo do meu Corinthians, para a torcida que estava protestando contra ele, o Lula também. E mandou todo mundo para aquele lugar. Gente, é o presidente da República. Zé, eu sei o que se passa na sua cabeça, eu imagino, tá? Tô falando do Lula. O Bolsonaro também não é nenhum exemplo de ter protocolo, tá, Zé? Eu já vou me adiantar, porque eu estou deduzindo que o cavalo estava vindo arriado pro Zé falar isso daí. Mas já assumo. Mas um presidente da República, seja de direita ou esquerda, não pode mandar o povo para qualquer lugar e estimular esse embate do inimigo, né? Esse nós contra eles, Ju. Portanto, essa prisão domiciliar, esse negócio das armas, eu não vejo que afeta muito. Se é lei, tem que ser cumprido. A prisão, óbvio que influencia no cenário eleitoral. Eu contei um pouco do que influencia do interesse do Lula, que quer ficar estimulando esse medo contra o Bolsonaro, mas influencia na própria campanha do Bolsonaro, uma vez que ele perde a capacidade de articular, perde a capacidade de conversar e de exercer todo o seu potencial. Eu não acho que a carta está totalmente fora do baralho, porque, obviamente, seus filhos vão ali, tem um leve trás, tem uma carta divulgada, tem um papel de pão lá que divulgou e tal, mas ele perde o potencial que ele teria de articular na campanha. E Zé, apesar dos conflitos ali, a hora que você falou assim, só para... você falou que os filhos batem ali na esposa do Bolsonaro, só para deixar claro para todo mundo aqui, no sentido figurado, né, Zé? É uma crítica de um lado para o outro ali, para todo mundo entender o que foi dito. Mas realmente, né, essa briga ali entre as famílias, né, no sentido figurado e crítica um ao outro em público, é muito ruim para eles e para a política nacional. Cardoso, Moraes erra ou acerta ao determinar essa entrega de armas? Mais um ponto colocado aqui pelo Poit, que é o estímulo ao nós contra eles. Olha, eu não tenho a menor dúvida que acerta, Alexandre de Moraes. Eu não posso ter uma pessoa em prisão domiciliar com 10 armas, com um arsenal bélico dentro de casa. O último que tinha isso, nós vimos o que aconteceu, que foi o Roberto Jefferson, que resolveu disparar suas armas contra a Polícia Federal. Ele, que lembremos, era adepto também do candidato na época para a República, Jair Bolsonaro. Então, óbvio, não pode deixar uma pessoa em prisão domiciliar com as armas, está correto o ministro Alexandre. O ponto que eu coloco em relação às observações do Poit diz respeito ao seguinte: não é que o Lula está incentivando a polarização ele existe porque o candidato que está disputando com ele o primeiro lugar das eleições é o filho de Jair Bolsonaro. Está dado pela conjuntura. O pai saiu, mas o filho quer receber a herança política do pai e manter essa polarização. Então é natural que esse enfrentamento ele exista e o Lula faça as respostas que acha que deve fazer àqueles que querem. Eu acho que a leitura é um pouco inversa daquilo que disse o Poit, aqueles que estavam querendo que o povo ficasse numa situação ruim, e ele defendendo o povo, ele dialoga nessa perspectiva. Portanto, essa é uma polarização que está dada e que é alimentada pelo próprio candidato escolhido pela direita, né? Ou seja, que é Flávio Bolsonaro até o momento. E, de fato, também tem razão o Poit. Quando eu falo os filhos batendo na madrasta, no sentido figurado, pelo menos é o que se saiba até o momento, eu não afasto a hipótese da coisa degenerar mais um pouco. Mas é isso, estão batendo, se trocando elogios publicamente. O braço direito de Eduardo Bolsonaro e também amigo do Flávio, o Paulo Figueiredo fez aquela declaração inacreditável relativamente às mulheres, que mulheres não sabem votar, especialmente as solteiras, porque as casadas seguem o marido. Gente, é inacreditável
né, que esse pessoal pense dessa forma. E o Flávio tenta sair deste imbróglio que o seu próprio discurso coloca, dizendo, não, que Paulo Figueiredo está errado, mas a sua madrasta diz, não, mas você me ofendeu, você disse que eu não posso cuidar de política. Então, eles estão pagando o preço da sua própria forma de ver o mundo, né? Não dá para adorar a pílula. Jair Bolsonaro sempre teve uma postura machista relativamente às mulheres, fazendo piadas. Ele teve uma fraquejada quando teve a filha. Ele sempre desqualificou a atuação das mulheres, né? Isso é indiscutível, é inegável, né? E a partir desse momento, os filhos reproduzem esse discurso, os amigos dos filhos reproduzem esse discurso, e Flávio, que não é bem votado entre as mulheres, fica numa saia justa e tenta sair fora da situação sob o ataque da sua madrasta, que diz que não, que ele a desqualificou, que ele não lhe dava espaço político, ele a desautorizava, ela que tinha a missão de trazer as mulheres para a campanha dele, né? Então, ou seja, é uma confusão demoníaca o que se meteram. Eu não sei como é que a direita vai processar isso, se vão tentar trabalhar uma outra candidatura alternativa de Flávio, mas a verdade é que Flávio continua navegando, hegemonizando os votos do campo da direita. Então, eu não sei. Eu sei que eles passam por um momento bastante complicado e bastante difícil, né, relativamente à conjuntura eleitoral. Só a vida vai nos demonstrar o que vai acontecer daqui para frente, né? A cada dia que passa, eu não canso de me surpreender. E quando eu penso que eu já vi de tudo na vida, eu vejo a Michelle Bolsonaro gravar aquele vídeo e falar, olha, eu acho que eu tenho que ver muito mais para ver se eu aprendo mais com a própria vida, porque ela me ensinou muito pouco sobre o que pode acontecer na realidade brasileira.